Bom dia, gente, e sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Hoje nós vamos meditar no livro de João, capítulo 14, versículo 2, né? Hoje nós vamos falar quando perdemos alguém, um ente querido, né? Como que Deus vem e consola a gente dessa dor, tá? Vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensinou. No livro de João, capítulo 14, versículo 2, eu vou começar a ler do 1. Fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar o vosso lugar. Quando Jesus falou isso para os discípulos, ele foi um pouco antes dele ser preso, né? E por que ele falou isso? Porque os discípulos, eles estavam muito aflitos, eles estavam angustiados, porque o Senhor Jesus disse para eles que ia partir, então aquilo deixou eles extremamente angustiados. Então o Senhor Jesus falou para eles essa palavra, né? Que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então que era para eles, ele foi explicar para eles, né? E o que a gente entende nisso, né? O que significa, né, na casa de meu pai? Jesus está falando não de um lar físico, de uma casa física, ele está falando do céu, né? Ele está falando da presença dele nessa casa, nesse lar, né? Lá na casa do meu pai é uma casa cheia, é uma casa cheia de vida, é uma casa cheia de alegria, é um lugar acolhedor, é um lar verdadeiro, não é uma casa física, né? Aí depois ele fala que lá há muitas moradas, né? Há muitas moradas. O que eu entendo, né? Que é um espaço para todos os que creem, né? Todos aqueles que creem no Senhor todos aqueles que creem no Senhor, eles têm um lugar nessa casa, um lugar preparado, um lugar que tem segurança, um lugar que tem descanso eterno, né? Então é um lugar acolhedor, né? Então o Senhor Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então a gente entende, eu entendo que ali tem lugar para todos que creem nele. Para todos que creem nele é um lugar, ele tá como se ele falasse pra gente, não se preocupe, lá tem lugar para você, você é esperado, você é bem-vindo, você é amado, você é meu, sabe? Então é como se o Senhor Jesus falasse, eu estou te esperando, né? Então a gente vai acalmando o nosso coração. Aí depois o Senhor fala, vou preparar-los o lugar, né? Jesus não está apenas prometendo que vai ter um lugar preparado, ele garante, e é ele que vai preparar o lugar, eu vou preparar o lugar, né? Ele mostra um cuidado pessoal, ele prepara os detalhes, né? É como se ele dissesse, eu penso em você, eu quero você aqui comigo, eu amo você, tem lugar para você. Gente, então é assim, quando a gente perde um ente querido, a dor é muito grande, e a gente vai viver esse luto, não tem como, a gente vai chorar, vai sentir falta, vai doer, mas por um outro lado, a palavra do Senhor, ela nos acalma, assim como ele falou para os discípulos, ele fala pra gente hoje. Talvez hoje você tenha perdido um ente querido, né? Uma pessoa que você ama, uma pessoa que estava com você o tempo todo e essa dor está te consumindo, né? O Senhor Jesus sabe o que é essa dor, né? Quando na Bíblia fala também que quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus chorou, ele chorou. Gente, ele é Deus, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele chorou porque ele estava em carne aqui. E ele sentiu a dor que a gente sente, então ele nos consola, ele consegue nos consolar. E assim, a paz que a gente precisa naquela dor que ficou, naquele buraco, naquela coisa, é só ele que traz, não existe palavra, não existe nada. Sabe, se eu fosse encontrar com uma pessoa agora que ela perdeu um ente querido, eu não ia poder falar nada para ela. A única coisa que eu podia falar é só abraçar ela, um abraço acolhedor, um abraço apertado, falar, sabe, não falar nada, como se eu estivesse falando, pai, consola ela, porque a gente não consegue fazer isso, não tem palavras, não tem nada, gente. Então é assim, é a dor da alma. E essa dor, só o tempo ela vai amenizar, a pessoa vai fazer falta, a gente vai sentir saudade, mas essa dor é amenizada.
E por um outro lado, se a gente for pensar nesse versículo aqui que o Senhor Jesus fala, Ele está falando para a gente: não se preocupe, família, a pessoa está aqui bem cuidada, ela crê em mim. Todo aquele que crê tem uma casa te esperando, tem um lar te esperando. Uma casa não, tem um lar te esperando, né? Gente, aqui esse mundo é uma passagem, aqui não é lugar de morada, aqui é lugar de passagem. Eu, você, todos nós vamos voltar para a casa do Pai, porque lá é a nossa casa, lá é a nossa morada, lá é onde tem o melhor, lá é onde o Senhor fala que não haverá dores, né? Então lá é o nosso lugar. Então, quer dizer, eu acredito que nós vamos encontrar os nossos entes queridos, as pessoas que creram no Senhor Jesus, elas vão estar lá junto com a gente, né? Então isso tem que nos acalmar, que a pessoa indo para o Pai, ela está muito melhor que a gente. Ela não tem mais dores, ela não tem mais sofrimento, sabe? Ela tem o aconchego do Senhor, ela tem o abraço do Senhor, ela está perto, ela está vivendo aquilo, aquela paz, aquela alegria que aqui na terra ainda não tem, né? Então, se você hoje está vivendo um luto, lembre-se que a morte ela não é a última palavra, né? Porque aqui não é a nossa casa, nós estamos aqui de passagem, nós vamos voltar para o nosso lar, que é ao lado do Senhor, que é ao lado do nosso Pai. Então, gente, se por acaso você está passando por essa dor hoje, eu peço que o Senhor Jesus, Ele console o seu coração, que Ele aquete a sua alma, que Ele te dá o alívio, que Ele te traga renovo, que Ele te traga paz, que Ele te traga alegria, sabe? Leia João capítulo 14, aqui na minha Bíblia ele está em vermelho, tá vendo? Ele está em vermelho, é quando o Senhor Jesus fala. Então foi o Senhor Jesus que falou para os discípulos, né? Que Ele estava para não se turbar o coração, para eles ficarem calmos, que Ele ia voltar para a casa do Pai e Ele ia preparar tudo para cada um de nós que cremos nele. Tá? Então, no dia de hoje, se você estiver passando por essa dor, é normal chorar, é normal sentir a dor, é normal ficar triste. Gente, tudo é isso normal. Vive o luto, mas não fique no luto. O luto vai passar, sabe? A dor vai amenizar. É não que você esquece a pessoa, não, mas você consegue entender que ela está num lugar melhor que nós. Né? Ela crendo no Senhor Jesus, ela foi para a glória, ela foi para o Pai, né? O Pai fala que lá tem muitas moradas e cabe todos aqueles que nele crê, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se de alguma forma essa palavra chegou até o teu coração, deixa um like, encaminha essa mensagem para alguém que você acha que precisa ouvir e se inscreve no nosso canal, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Ele traga o alívio, que Ele traga o conforto, que Ele traga a paz, Ele traga o renovo para a vida de cada um de vocês e dos seus familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo.